E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos análise gráfica, procuramos entender a movimentação do gráfico, procuramos compreender a lógica daquilo que o gráfico faz diante dos nossos olhos, para nós termos as melhores possibilidades de entrada, de fazer nossos trades com menos risco. Então, a análise gráfica é um estudo de técnicas que possibilita nós diminuirmos os nossos riscos no trade. Como aqui, ó, fiz a minha entrada de continuação de tendência, porque no contexto gráfico, o gráfico veio me mostrando um movimento, me mostra uma movimentação lógica dentro de uma tendência, dentro de uma região, formando o que? Um padrão de continuidade gráfica. E como você vê isso, Cadu? Eu vejo isso porque a análise gráfica me possibilita interpretar o gráfico e entender o gráfico. Quando nós entendemos, quando nós conseguimos interpretar o gráfico, quando eu aprendo como saber ler o gráfico, quando eu aprendo como saber se o mercado vai subir, se o mercado vai descer, quando eu aprendo a compreender o gráfico, quando eu aprendo a interpretar o gráfico, as coisas começam a se tornar um pouco mais lógicas. Tem muita gente que entrou nesse engolfo aqui na continuidade do movimento. Eu sei disso. Eu sei que muitos de vocês aqui entrariam no engolfo na continuidade do movimento aqui. Aí a pessoa fala assim, não, Cadu, mas eu entrei lá nos 16 padrões de candle, no e-book que você deixa gratuitamente para nós, e aqui eu vi ó, que o engolfo eu tenho que continuar o movimento. Não, meu amigo, minha amiga, os padrões de candles são as últimas coisas a serem vistas no gráfico. O gráfico exige que você entenda um contexto de movimentação, um contexto lógico dentro das tendências com suas fases e movimentações. Então se você for lá, ó, se você for lá no canal do Telegram e baixar esses 16 padrões aqui, existe a hora certa para usar os padrões. Então você pode entrar lá no Telegram, baixar os padrões, inteiramente grátis, estudar, mas tem a hora certa. Inclusive tem gente falando que tenta entrar no link e não consegue porque dá link quebrado. Então se você procurou em uma aula aí de um ano atrás, pode ser que por muito acesso a própria internet quebre o link. Na dúvida, pode mandar uma mensagem para mim no direct, no Instagram, tá? Lembrando que eu respondo quem me segue, e aí eu passo o link para você, o link que está em uso, que as aulas mais recentes estão todas funcionando perfeitamente, tá? O link para entrar no canal do Telegram e baixar o e-book. Então, ó, aqui também você pode ver resultados dos alunos, né? Você pode ter uma interação comigo no meu Instagram, e lembrando que o treinamento está com 60% de desconto caso você tenha interesse. Aí qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Voltando aqui. Então olha essa entrada, foi perfeita ou não? Foi perfeita. Então aqui, por que então não deu certo o padrão de candle aqui, Cadu? Porque o gráfico não está fazendo uma movimentação para que a tendência seja de alta aqui. Então você tem que saber interpretar o gráfico. Não é simplesmente chegar lá só porque eu aprendi um padrão chamado engolfo, que todas as vezes que esse padrão acontecer eu tenho que entrar no engolfo. Não, existe uma lógica de movimentação de mercado. Pare de tomar loss. Pare de tomar loss. Aprenda análise gráfica, entenda o gráfico, interprete o gráfico, saiba compreender o gráfico, saiba ler o gráfico, saiba entender quando o gráfico vai subir, quando o gráfico vai descer. Aprenda como saber se o gráfico vai romper, se o gráfico não vai romper. Isso tudo é através de uma interpretação gráfica, através da análise gráfica. Pare de tomar loss, aprenda como operar suporte e resistência. Gente, o suporte e resistência é operado nos mercados aí há dezenas, há décadas de anos. Só que acontece, o pessoal tem vários fatores que impedem as pessoas de serem vitoriosas.
quando se faz uma leitura, quando se faz uma aprendizagem em relação ao suporte e resistência. As pessoas deixam de ganhar ou deixam de ser vitoriosas por míseros detalhes, por falta de atenção, por falta de estudo. Ó, tô vendo o euro SJPY aqui, não está me interessando, vou mudar de ativo. Euro GBP, vamos lá. Euro GBP, ó, a mesma movimentação, meio baixa, meio sobe, não sobe, meio desce, não desce, desce, não desce, sobe, não sobe. O que ele pode fazer, o ativo aqui? Ele pode continuar essa queda. Vamos ver? Vamos lá. Por que, Cadu, continua essa queda? Dá uma olhada. Olha o que o ativo está fazendo. Ele me mostrou um padrão ali um padrão de correção, sim. Mostrou. Agora dá uma olhada nesse ativo. O que você acha que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir contra ele ou a favor dele? Olha essa tendência. Eu tenho que ir contra essa resistência ou eu tenho que ir a favor dessa resistência? No mínimo, se eu tenho 50% de chance de avançar de uma lógica, eu tenho que ir a favor da tendência. Aqui. E nunca numa correção. Ah, Cadu, mas o gráfico ele pode fazer um movimento aqui, numa volatilidade, e fazer com que você erre a movimentação ou erre o seu entendimento? Pode acontecer. Mas eu estou numa lógica gráfica. Então pare de tomar loss e aprenda como operar suporte e resistência. A análise gráfica pode te ensinar como operar suporte e resistência. A análise gráfica é vida, como eu digo para o pessoal. Só que você tem que estudar. Não adianta você ou uma pessoa que está vendo o vídeo falar assim, ah, o Cadu só fica falando que tem que estudar, que tem que estudar. Sim, tem que estudar. Você não vai conseguir nada vezes nada se você não estudar. Você tem que ter um entendimento lógico de uma movimentação gráfica para entender o que fazer no gráfico. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu chego aqui, eu vejo esse gráfico com fundo, eu vejo esse gráfico aqui, ó, com topo, e se eu traçar aqui uns 50% desta movimentação, eu vejo aqui o que? Uma movimentação em 50%. Aí quando eu vejo, o que eu vejo esse gráfico fazendo? Ele está indo buscar um fundo, não é? Ele está indo buscar um fundo. É uma lógica de movimentação. Ah, Cadu, mas e se ele não respeitar a sua movimentação que você está fazendo aqui? Paciência. Se ele não respeitar, paciência. Agora o gráfico me mostra uma lógica. Se eu traço meus canais, se eu sei como operar os canais, se eu sei como marcar suporte e resistência de forma correta, se eu entendo a movimentação do gráfico, se eu sei até onde uma tendência pode ir, se eu tenho conhecimento em análise gráfica, o volume contribui para a minha leitura. O que eu vou fazer? Eu vou fazer sempre uma entrada de segurança. Como é que é uma entrada de segurança? Uma entrada de segurança é sempre a favor da tendência. Eu vou seguir sempre a lógica do mercado, sempre a favor da tendência. Por mais que às vezes a favor da tendência não me mostre o quê? Uma possibilidade clara de entrada, como agora. Olha que entrada apertada. Olha que lucro apertado. Você fala assim, ah, Cadu, foi por pouco. Foi por pouco. Mas você entendeu o que é uma lógica de segmento? Porque, olha aqui. Se o gráfico está numa região de oferta, e aqui tem uma região de demanda, oferta busca demanda, demanda busca oferta. A lógica é essa, primeira coisa. Então, olha, ele não veio buscar esse fundo, ó. Ele realmente segurou aqui, porém a entrada foi tão perfeita, dá uma olhada, ó. Eu vou até tirar essas linhas aqui. A entrada foi tão perfeita, some aí, filho. Isso, a entrada foi tão perfeita, ó, seguindo a tendência que mesmo o gráfico fazendo essa pequena correção, eu obtive lucro. Olha o que é uma entrada de segurança e dá uma olhada aqui que o gráfico está fazendo. O que o gráfico está fazendo? Ele está fazendo a movimentação para buscar o quê? Aquilo que eu te falei. Porque quando você aprende a interpretar o gráfico, quando você aprende a ler o gráfico, quando você sabe ler o gráfico, as coisas mudam.
as coisas mudam. Olha só o gráfico vindo buscar o que eu estou falando. Então aprende uma coisa, ó. Aprende uma coisa, ó. Pare de tomar loss. Aprenda a operar suporte e resistência. Como que eu faço isso? Cadu, como que eu faço isso? Como que eu aprendo então a operar suporte e resistência e pare de tomar loss? Primeira coisa, você tem que aprender uma técnica. Quais técnicas são essas? A análise gráfica pode te ajudar. Então a primeira coisa, ó, aprenda análise gráfica. Segundo ponto, tenha disciplina em tudo que você for fazer, em tudo que você for estudar. Terceiro ponto, entenda o processo de aprendizagem. Uma coisa que começa hoje não pode já ter resultado amanhã. Você sabia, por exemplo, eu estava vendo, para quem gosta de games aí, né? Você sabia que todos os sistemas de streaming, videogames, TVs de assinatura, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, Netflix, Xbox, essas coisas desse sistema de streaming, você sabe que eles começam a trabalhar no prejuízo. A Netflix até hoje não tem lucro. O sistema Game Pass, por exemplo, do Xbox, de game, até hoje opera no prejuízo. Por quê? Porque as companhias, elas procuram quem? Assinantes. Eles tentam aumentar a gama de assinantes. Eles tiram dinheiro do bolso, colocam na mão, né? Por exemplo, poxa, eu tenho o Game Pass aqui. É tanto jogo, é tanta facilidade, gente, por um baixo custo. Você fala assim, não é possível. Como a empresa consegue manter isso? Ela opera no prejuízo. Mas por quê? Porque ela sabe que é um processo onde ela tem que conquistar clientes. Quando ela estiver dentro da pirâmide dela para sustentar o serviço, aí o que ela faz? Ela aumenta o preço, aí ela sabe que uma parte vai embora, outra parte vai ficar, só que aí ela começa a operar com lucro. É, por exemplo, o que a Netflix está fazendo agora, que ela está subindo os preços. Por quê? Porque ela já sabe a porcentagem que vai desistir, agora ela começa a subir os preços e aí ela começa a operar no lucro. Mas por que eu estou falando isso aí? Porque é um processo que tem que se passar. Uma empresa gigantesca como essa, ela não consegue lançar um sistema no ar, ou um processo no ar para a população que tenha lucro da noite para o dia. Você não vai começar a estudar os gráficos e ter lucro da noite para o dia. Tem gente que ganha dinheiro da noite para o dia? Tem, mas esse não é o processo. O processo é primeiro aprender. Como consequência, vem lucros, mas isso é uma consequência daquilo que você vai aprender. Se você aprender, entendeu? Entenda isso. Segundo ponto é ajustar os erros. Ou seja, segundo ponto não, né? Quarto. Você aqui, ó, vai procurar aprender análise gráfica. Tem que ter disciplina. Essa disciplina envolve tanto leitura dos gráficos como entendimento desse processo de aprendizagem. Você vai começar a ter erros, você vai ter que ajustar esses erros para compreender como é que funciona. 5. Você vai ter que treinar. Treinar e treinar. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu sou ruim de suporte e resistência. Todas as vezes que eu entro, rompe. O que você vai ter que fazer? Estudar sobre rompimento, estudar sobre como entender rompimento e treinar o movimento. Treinar o movimento. É técnica. Você tem que entender técnica. Então, se você começar, aprende análise técnica, com disciplina, entende o processo, ajusta os erros e treina, gente, o resultado é questão de tempo. Qual é o tempo? Não sei. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa é diferente. Você pode levar aí uma semana, um mês, um ano. Não sei. Cada pessoa é uma pessoa. Só que você tem que parar de tomar loss, gente. O que adianta você ficar no mercado tomando loss? Você tem que tomar uma atitude de vida. Olha a diferença de alunos, por exemplo, que entendem assim, tem que pare de tomar loss e aprende como operar suporte e resistência. Olha esses alunos aqui, ó.
Só para você ter uma ideia. Por que eu trago esses alunos? Para vocês entenderem que a diferença deles para você, que está tomando nós ainda, é que eles decidiram buscar ajuda e estão saindo do lugar. Ó. Boa noite, Cadu. Me desculpa pelo horário. Cheguei do serviço e vim dar uma estudada no gráfico. Quase uma semana positivo, sem nenhum loss. Olha isso aqui, ó. Quase uma semana positivo, sem nenhum loss. É para fechar esse trade lindo. Nenhum loss. Então tem gente que diz assim, é normal tomar loss, é normal. Não, não é normal tomar loss. Se você aprende análise gráfica, se você sabe ter disciplina, se você está num processo de aprendizagem e você consegue interpretar o gráfico, o loss acontece. Mas não pode ser normal. Você não pode chegar no gráfico e tomar 5 loss de uma vez. Você está no caminho errado. Alguma coisa você está fazendo de errado. Por isso que você tem que ajustar e consertar o que você está fazendo de errado. Compreendeu? Ah, Cadu, mas eu vejo os alunos mandando aí resultados. É normal? É claro que é normal, porque eles estão estudando, eles estão sabendo como interpretar o gráfico, eles entenderam que eles têm que parar de tomar loss e aprender como operar suporte e resistência, por exemplo. Olha aqui, ó, boa noite, professor. Hoje foi rajada de Hunter, 8-0, onde era 200, virou 525, lucro de 325, isso no dia, né? Opero pelo celular enquanto trabalho, carrego e descarrego água o dia inteiro, mas quando vejo uma boa oportunidade, Hunter para cima. Dá uma olhada, no celular, enquanto ele trabalha, ele vai fazendo a renda extra. R$325 de renda extra, tá bom, né? Mas por quê? Ele decidiu o quê? Ajustar os seus erros, entender as suas dificuldades e corrigir isso. Ele pensou assim, colocou na cabeça assim, ó. A sua mentalidade disse para ele, aquela voz interna diz assim, pare de tomar loss e aprenda a operar suporte e resistência. E ele entrou nesse processo de aprendizagem. Olha isso aqui, ó. Estudando e bati outra meta. Análise perfeita, isso é vida. Isso aqui é o Reginaldo. O Reginaldo é aluno nosso aqui, voa. Tá voando. Quando ele entrou pro treinamento, ele falou assim, eu não sei se eu sou capaz de aprender isso. Hoje, sabe o que ele fez? De manhã ele foi lá, bateu a meta. Aí à tarde, eu acho que isso aqui é de tarde, ele pegou e mandou, falou, ó, estudando aqui, bati outra meta. E à noite, ele assistiu a aula do YouTube. E depois ele mandou para mim assim, ó, Cadu, assistindo a aula do YouTube, bati outra meta. Ou seja, as 3 sessões que ele entrou no gráfico de manhã, tarde e à noite, ele bateu meta nas 3. É que eu tentei achar os resultados todos que ele mandou, mas gente, é tanto resultado, eu fico tão feliz, é tanto resultado que o pessoal me manda, que eu até me perco aqui. E às vezes eu não gosto de ficar postando resultado só de um aluno, eu gosto de mostrar que todos os alunos têm resultado. A maioria deles que já estão voando no mercado, dentro daquele processo já se encontraram. Então ele bateu 3 metas num dia só. Né? Por quê? Porque ele entrou no gráfico e sabe o que está fazendo. Olha isso aqui, ó. Olha essa sequência linda. Agora dá uma olhada nesse detalhe. Olha isso aqui. Isso aqui, gente, é dedicação, é processo de ensino-aprendizagem. Isso que eu falo para você de ajustar erros. Ó. Isso aqui é estudar e ajustar erros. É isso que eu falo, ó. Olha o que o aluno colocou aqui, ó. Quando você coloca na cabeça, assim, sua cabeça diz assim para você, ó, pare de tomar loss e aprende a operar suporte e resistência. Ele está dizendo isso para você, ó. Tenha paciência, tenha gerenciamento, entenda a lógica do mercado e principal o seu treinamento. Né? Obrigado, professor. Estude. O treinamento aqui entra como estude. Se você vai fazer o meu treinamento ou não, não importa. Você tem que estudar, você tem que achar os seus erros, você tem que progredir, você tem que caminhar. Se você é um jogador de futebol e só chuta com a perna direita, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar e aprender a chutar com a perna esquerda. Ah, no gráfico eu só sei operar tendência, então você tem que ir lá no gráfico ajustar e saber operar correção. Você viu, eu vim aqui, ó, Euro USD, entradinha perfeita, mandei o mercado para baixo, ele foi. Euro GBP, entradinha perfeita, mandei o mercado para baixo, ele foi. GBP USD, mandei o mercado para baixo, ele foi. Entradas perfeitas, com lógica, interpretando o gráfico. Um dia, lá no passado, eu coloquei na minha cabeça assim, eu vou aprender isso aqui. A lógica é eu sempre estar positivo e nunca negativo. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Agora, se você não sabe,
aí é complicado. Aí o loss vem atrás de loss. Agora coloca um negócio na sua cabeça. Pare de tomar loss e aprenda a operar suporte e resistência. A análise gráfica pode te ajudar a como interpretar o gráfico, como saber ler o gráfico, como saber se o mercado vai subir ou descer, como operar suporte e resistência. A análise gráfica te ajuda a isso. A análise gráfica é vida e ela pode contribuir para o seu crescimento. Tá bom? Esse é o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Não saia sem deixar um like, não saia sem ativar o sino de notificações para receber as aulas, tá? Te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade. Fica com Deus. Fui!